Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. Com muita alegria nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. É uma alegria imensa poder estar aqui nesta noite, juntamente com o nosso amigo, companheiro, pastor Cisino, pastor Reuel, que tem sido amigos, companheiros e apaixonado pela obra de missões. Participar dos Gideões Missionários, sem dúvida é um prazer, é uma honra. Estamos aqui representando também a nossa convenção, a qual esses pastores, pastor Cisino é o nosso tesoureiro de honra, e nós louvamos a Deus pela vida desse apóstolo de missões. Meus queridos, há uma palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, e versículo 1 em diante, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baulim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos, de paus, de falhas, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor,
para a cidade de Davi, antes fez-lhe entrar na casa de Obed-edom o geteu. Pai querido, nós te louvamos por este momento de estarmos aqui fazendo a exposição da tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio e a honra de estar aqui com o meu amigo, companheiro pastor Cizino, pastor Ruel e todos os pastores que pertencem aos Gideões Missionários. Te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja que está ali em Blumenau, a igreja que está também orando por nós. Te agradecemos pelos pastores de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, que sempre são unidos e sempre incentivando a obra missionária. Te agradecemos pelo povo aqui reunido e aqueles que estão também através da internet. E que haja uma bênção dos céus a todos aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem puder sentar, pode sentar. Meus queridos, fundamentado nesses versículos que acabamos de ler, eu quero vos falar nesta noite sobre a tragédia de se acostumar com o sagrado. A maior necessidade na vida de cada pessoa não é dos bens materiais, e até mesmo da saúde física, que sabemos muito bem que sem saúde a vida fica fragilizada e complicada. Porém, a maior necessidade na vida de um cristão sempre foi e sempre será a presença de Deus na nossa vida. Israel sabia muito bem o que era ficar sem a presença de Deus. Esta nação passou por várias experiências amargas na sua existência, que ficaram registradas nas Sagradas Escrituras, por causa dos seus pecados, das desobediências, das irreverências praticadas, pelo abandono da fé daquele povo. Por muitos tempos, por muitas vezes, eles ficaram sem a presença de Deus. E aqui, nesse versículo que nós lemos, fala de uma grande tragédia que aconteceu. Nesse episódio, a arca do Senhor, depois de permanecer por muitos anos fora do seu lugar, foi mais uma vez roubada ou tirada pelos filisteus. Ela foi parar na casa de Abinadab. E agora nós vemos que Israel, através do rei Davi, resolveu buscar a arca do Senhor. A arca do Senhor, ela simbolizava a presença manifesta do poder de Deus, da sua presença no meio do povo. Essa arca não podia estar fora do seu lugar. Mas nós vemos a tragédia da perda da arca. A arca era sinal da presença de Deus no meio do povo e do grande pacto que Deus havia feito com Israel. Deus havia feito um pacto com esta nação. E no pacto que Deus fez lá com Moisés, Ele mandou construir uma arca. E ali Deus manifestava o seu poder, Deus manifestava a sua presença, Deus manifestava a sua glória através daquela arca. A arca representava a proteção de Deus para com a nação de Israel. Mas depois de uma guerra contra os filisteus, a arca do Senhor foi tomada, foi saqueada.
e levada pelos filisteus, aonde os filisteus derrotaram Israel e mataram 34 mil combatentes de Israel. Os filisteus não suportaram ficar com a arca, porque aquela arca representava a presença de Deus. E quando essa arca foi colocada lá no templo de Dagon, Deus começou a agir, e os filisteus não conseguiram permanecer com aquela arca nas suas terras, e eles mandaram de volta para Israel. Observe aqui, meus queridos, os próprios filisteus sabiam que a arca de Deus, do Deus de Israel, representava tudo para Israel. Eles mesmos falaram: devolvei a arca de Deus de Israel e torne essa arca para o seu lugar, porque a arca estava fora do seu lugar. Irmãos, a arca foi parar na casa de Abinadab e seus filhos Uzá, Aiô e Eleazar, que ficou com a guarda da arca. Eu quero dizer nessa noite, a arca do Senhor, ela ficou meses fora da nação de Israel, e depois foi parar na casa de Abinadab, e ali ela ficou uns 40, 50 ou mais anos, também fora do seu lugar. Mas, meus irmãos, ainda que fosse por um dia, que a arca ficasse fora do seu lugar, já seria uma tragédia, porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E ficar sem a presença de Deus nas nossas vidas, isso é uma tragédia. Da mesma maneira, a igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. A igreja não pode ficar sem a presença de Deus. Nossa vida será vazia, nossas vidas serão ocas, nossos cultos serão sem vida, se a presença de Deus não estiver conosco. Nossas músicas não terão unção, e as mensagens serão mortas, se Deus não estiver presente nas nossas reuniões. Não existe possibilidade de sermos bem-sucedidos em fazer missões, se a presença de Deus não estiver conosco. Sem a presença de Deus, todos os projetos missionários caem por terra. Sem a presença manifesta dos céus, os missionários não conseguirão avançar com intrepidez no campo missionário. Sem a presença de Deus, nenhum crente conseguirá fazer muitos pelos perdidos da terra. Não tem como conquistar os perdidos da terra sem a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver conosco, seremos derrotados, envergonhados, imobilizados e ficaremos sem poder de reação. Mas eu quero dizer, sempre será a presença de Deus revelada que vai mudar as vidas e quebrar as durezas dos corações. Sempre será a presença do querido Espírito Santo em nossas vidas, que vai trazer um profundo quebrantamento, um grande despertamento, um real avivamento e uma grande experiência com o poder de Deus em nossas vidas.
Querida igreja, é impossível para qualquer pessoa, é impossível para qualquer crente ser bem-sucedido na vida espiritual sem a presença do Espírito Santo em sua vida. Muitas e muitas vezes Deus se retirava do meio do povo por causa das atitudes erradas, por causa das atitudes pecaminosas daquela nação de Israel. Quando isso acontecia, a derrota, a tristeza, a morte era um resultado natural que eles vivenciavam por causa da perca da presença de Deus. E eu quero dizer nesta noite, não será diferente com a igreja nos dias atuais. Não será diferente com a tua vida, se você permitir que a presença do Espírito Santo saia da sua vida. O resultado de o Espírito Santo se retirar será trágico, tanto na vida espiritual, na vida física e até na vida material. Mas eles mandaram buscar a arca que estava na casa de Abinadab por muitos e muitos anos. Na eira de Nacon, cai uma nova tragédia sobre esta nação de Israel. Samuel, não sabemos o porquê, ele não buscou a arca de Deus que estava na casa de Abinadab. Os sacerdotes também não sentiram a necessidade de buscar a arca do Senhor que estava na casa de Abinadab. Os levitas também não buscaram a arca do Senhor. O rei Saul 40 anos reinou, mas também não sentiu a necessidade de buscar a arca do Senhor. Mas Davi, o grande rei de Israel, mobilizou todo o seu reino para buscar a arca. Davi separa 30.000 homens para buscar a arca que estava na casa de Abinadab, com toda a sorte de instrumento. Eles iam cantando, eles iam louvando, eles se alegravam, porque a arca estava indo para o seu devido lugar. Porém, na eira de Nacon, acontece uma tragédia. Uzá, que vinha guiando os bois, ele tenta segurar a arca e termina fulminado, termina morto instantaneamente. Olhando de maneira natural, parece que Deus foi duro demais com Uzá. Parece que Deus foi injusto, pois ele só queria segurar a arca, porque os bois tropeçaram e a arca estava caindo. A sua intenção foi a melhor possível, não deixar a arca cair. Mas a Bíblia é muito clara. Uzá foi imprudente, Uzá foi irreverente. Ele, todo Israel, estavam quebrando as ordenanças divinas e fazendo as coisas totalmente erradas. Todo Israel desejava a presença de Deus, a arca, mas eles estavam equivocados na maneira de querer buscar esta presença de Deus, a arca. Israel estava utilizando o sistema pagão dos filisteus para levar a arca do Senhor para Jerusalém. A arca tinha que ser levada pelos levitas,
nos ombros, com louvor e sacrifícios, e não em carros de bois. A tristeza invadiu o coração de Israel. A tristeza invadiu o coração do rei Davi. E eles ficaram apavorados e com medo. E Davi resolveu não levar mais a arca para Jerusalém. E é aqui que eu quero basear esta mensagem. Uzá foi irreverente e morreu. E se a irreverência matasse ainda hoje, como seria? Se a irreverência matasse hoje, quantas irreverências são praticadas no meio do povo de Deus ainda nos dias de hoje? Quantas irreverências são praticadas em nossos cultos ao Senhor em nossos dias? Estamos na igreja dizendo: vamos para adorar ao Senhor. Mas em muitos cultos não se pode mais adorar ao Senhor. A irreverência. Antigamente nós chegávamos no culto, dobrávamos os joelhos e orávamos. Hoje, quando se chega no culto antes de começar, é o mesmo barulho de um mercado público. Enquanto a palavra é proclamada, a irreverência e outras coisas acontecem no nosso meio, nos nossos cultos. Se hoje a irreverência matasse, nossas igrejas seriam verdadeiras funerárias, porque quem sabe todo culto sairia alguém morto. Muitos fazem da igreja como uma casa de show, ou uma sala de cinema, que vão apenas para ver e não para participar. Quantos crentes até comparecem nos templos, mas não para adorar. São pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem mais sentir a presença manifesta do Senhor em suas vidas, porque tem um preço a pagar. Quantos pregadores e outros fazendo do púlpito lugar de contar piadas, contar casos não verídicos, e casos não verídicos é mentira. Quantas pessoas dizendo que são evangélicas, mas nunca mudaram o seu caráter e suas práticas imorais. Não podemos cometer os mesmos erros de Uzá e seu irmão Aiô, que se acostumaram com o sagrado. O problema da igreja evangélica hoje é que o povo está acostumado ou se acostumando com o sagrado, e já não sabe mais diferenciar o que é sagrado e o que não é. Não podemos cometer o mesmo erro de Israel, que se acostumou com a arca fora do lugar. A arca era símbolo da presença de Deus.
Você não pode aceitar a presença de Deus fora do lugar. A presença de Deus é na tua vida. 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 Meus irmãos, os próprios filisteus, inimigos contumazes de Israel, eles mesmos perceberam que era terrível estar com a arca, porque a arca estava fora do lugar, e eles mesmos dizem: a arca tem que voltar para Israel, porque essa arca representa o Deus de Israel. Não podemos permitir e nem se acostumar com a presença de Deus fora do lugar. Aqui é o santo lugar de Deus manifestar a sua presença. O mais trágico e perigoso é se acostumar com o sagrado. Queridos pastores e companheiros, o mais terrível na vida ministerial é nós se acostumar com o sagrado. Quando se acostuma com o sagrado, começa a fazer as coisas por profissão, começa a pregar por profissão, começa a cantar por profissão. Uzá morreu por ter se acostumado com o sagrado. A arca, quando Davi quis buscar a arca, que estava na casa de Abinadab, e na casa de Abinadab ficou 40, 50, 60 anos, não sabemos o certo. Mas Uzá cresceu, quem sabe ele nem era nascido quando a arca chegou na sua casa dos seus pais, mas ele cresceu vendo a arca ali. Quem sabe como criança ele brincou de esconde-esconde com seu irmão Aiô em volta daquela arca. Aquela arca estava ali na casa dele num canto. E quem sabe ele todo dia olhava aquela arca e foi se acostumando com aquela arca. Foi se acostumando. Brincou em volta daquela arca como qualquer criança faria. Mas Uzá foi crescendo. E ele conhecia alguma coisa da lei. Ele foi vendo diariamente aquela arca, e Uzá agora estava tão acostumado com a arca, estava tão acostumado com o sagrado, que ele pensava que poderia agir de qualquer maneira, tocar e levar a arca de qualquer jeito, que tudo daria certo. Uzá e todo Israel sabiam como tinha que levar aquela arca, com jejum, com purificação e nos ombros. Uzá e todo Israel estavam com as melhores intenções de levar a arca para o seu devido lugar, que era Jerusalém. Mas nunca os fins vão justificar os meios. Eles prepararam tudo certinho. Prepararam também os bois, que não estava certo, mas na ótica deles, tudo certo. Prepararam a carroça, fizeram uma santa convocação, instrumentos, as intenções eram das melhores, levar a arca para Jerusalém. Uzá e Israel achavam que podiam fazer de qualquer maneira, de levar a arca da maneira que eles pensavam, sem levar em conta a palavra de Deus. E quando um crente não leva em conta a palavra de Deus, tragédia vai acontecer na sua jornada.
Uzá e Israel estavam desobedecendo a Deus, estavam pisando sobre as ordenanças divinas. Uzá e Israel estavam afrontando a santidade e as diretrizes de Deus, que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Irmãos, a presença de Deus jamais poderá ser manifesta em nosso meio por meios pagãos, por meios ímpios, de qualquer maneira ou da maneira que você imagina. Olhando para Uzá, quem sabe em cima daquela carroça ou ao lado, guiando os bois, o seu irmão olhou, estava na frente, e ele estava, quem sabe, com aguilhão, guiando aqueles bois, dizendo: vai, boi. Eu olho para a figura de Uzá e vejo esse homem, esse moço, todo empolgado, como que dizendo: olhe para mim, eu sou o cara. Eu estou guiando esses bois para levar a arca, que representa a presença de Deus, para Jerusalém. E ele, com aguilhão, dava aquela guilhotada nos bois, dizendo: vai, boi, porque nós temos que chegar em Jerusalém. Quem sabe a voz da consciência, porque ele não era um garoto, mas já era um homem formado. Quem sabe a voz da consciência dizia: Uzá, não é desta maneira que se leva a arca do Senhor. Mas ele, todo empolgado, dizia: vai, boi, nós temos que chegar em Jerusalém. A voz da consciência dizia: Uzá, a arca do Senhor tem que ser levada pelos levitas, pelos sacerdotes, e você não é levita nem sacerdote. Mas lá estava ele, dizendo: vai, boi. Uzá, a arca não pode ser levada dessa maneira na carroça. Mas Uzá, todo empolgado, dizia: vai, boi, nós precisamos chegar em Jerusalém. Para Uzá, o que importava era a festa, eram os músicos, eram os mais de 30.000 pessoas, todas olhando para ele, conduzindo aqueles bois. O importante é que ele estava fazendo parte de uma grande história, levando a arca para Jerusalém. E ele, todo empolgado, quem sabe gritava: vai, boi, nós precisamos chegar em Jerusalém. Quem sabe a voz da consciência dizia: Uzá, a arca do Senhor tem que ser levada nos ombros dos levitas. Mas Uzá e Aiô estavam guiando aqueles bois, e com aquela guilhotina ele dizia: vai, boi. Uzá, a voz da consciência dizia: vocês estão fazendo tudo errado. E quem sabe ele, dentro dele, eu conjuntura ele respondendo para ele mesmo: que nada, eu conheço muito bem essa arca, ela estava o tempo todo lá em casa, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E quem sabe ele gritava: vai, boi. Uzá, esta ordenança, há uma ordenança como levar a arca, você está desobedecendo. Mas o que importava para ele era levar a arca para Jerusalém.
Uzá querendo ver a arca do Senhor chegando em Jerusalém, imaginando que festa queria acontecer quando chegasse em Jerusalém, se ali no meio do caminho já tinha grande festa, quanto mais quando chegasse em Jerusalém. Por isso ele gritava com os bois: vai boi, nós precisamos chegar em Jerusalém. Mas como eles estavam fazendo tudo errado, Deus interviu. Nós servimos um Deus que intervém. Deus interviu, e aqueles bois não chegaram em Jerusalém, aquela carroça não chegou em Jerusalém, Uzá não chegou em Jerusalém, ficaram no meio do caminho. Para nossa tristeza, hoje não está sendo muito diferente. Nossos crentes se acostumaram com o sagrado e estão dizendo: vai boi, mas não vai chegar em Jerusalém. Quantos que em casa desrespeitam seus pais, quantas guerras conjugais, mas aqui na igreja aparentam pura santidade. É como dizendo: vai boi. Quanta aparência de santidade, de pureza, de honestidade, de fidelidade, de lealdade, mas é só a capa. É como que dizendo: vai boi. Estão indo, mas não vão chegar na Jerusalém celestial. Mas pastor, eu toco na banda, eu toco na orquestra, eu canto hinos especiais, eu tenho atividade na igreja, embora dê uma voltinha lá no mundo. É como que dizendo: vai boi. Uzá foi gritando: vai boi, até chegar na eira de Nacon. Deus permitiram um pedaço. Quantos que não tem nenhum temor a Deus, mas tem seu nome do rol de membro da igreja, e acho que isso é o suficiente. É como que dizendo: vai boi. Outros fazem campanha de tudo que é jeito, querem unção com óleo, todo tipo de oração, mas não tem atitude para mudar a vida. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. É como que dizendo: vai boi. Há pessoas que têm facilidade para desrespeitar os princípios bíblicos, quebram os compromissos com o Senhor e pensam que nada vai acontecer. É como que dizendo: vai boi. Permita-me falar, tem pessoas que se dizem crentes, mas estão fornicando, se prostituindo, adulterando, e pensam que o final vai dar tudo certo. É como que dizendo: vai boi, mas vai ter a eira de Nacon aí na frente. Tem pessoas que estão na igreja, nos cultos, mas sem nenhuma reverência, sem nenhum temor a Deus, fazem da igreja como um local qualquer.
É como que dizendo: vai, boi. Outros usam as redes sociais de comunicação para enviar mensagem de difamação, de mentira, de calúnias, comentários maldosos, e dizem que são cristãos e se acham donos da razão. É como que dizendo: vai, boi. Mas a eira de Nacon está ali na frente. Outros usam o Facebook de maneira irreverente. Quem olha o Face dessa pessoa que diz que é crente, olha e diz: é crente? Quantas pessoas que tem seu Face e as fotos que colocam ali são piores do que a das pessoas não crentes. Com poses sensuais, e penso que vai dar tudo certo. Não vão chegar na Jerusalém celestial. Estão dizendo: vai, boi, vai até um instante, mas vai ter a eira de Nacon. Tem pessoas, irmãos, pessoas se relacionando em namoro como se fossem casados, e acham que tudo isso é normal. Achava que tudo era normal, tudo era correto da maneira que ele estava conduzindo a arca para Jerusalém. Era como que dizendo: vai, boi. Mas Deus vai se encontrar com você. Infelizmente, muitas pessoas perderam o temor a Deus e se acostumaram com o sagrado, e estão dizendo: vai, vai, boi. Estão indo e até dão testemunho que está dando tudo certo. Quantas pessoas servindo a dois senhores estão vivendo na onda do relativismo, porque hoje tudo é relativo. É como que dizendo: vai, boi. Quantas pessoas sonegando seu dízimo e entrando na onda das pessoas com ideias distorcidas, equivocadas com respeito ao dízimo. Quantas pessoas que vão na onda de homens carnais e infiéis, que apregou nos sites mensagem contra o dízimo, e muitos crentes que eram dizimistas pararam de ser, porque entraram na onda de ideias distorcidas. Mas se o evangelho chegou até você, foi porque alguém dizimou. Se nós temos igrejas confortáveis hoje, é porque alguém dizimou. Mas o diabo, ele sempre foi irreverente, e ele distorce a palavra de Deus, e tem crente que está aceitando essa distorção. É como que dizendo: vai, boi. Quantos que até estão na igreja, no rol de membro, mas estão vivendo uma vida sem temor a Deus, sem nenhum respeito com seus obreiros,
não tem respeito pelos seus dirigentes, não tem respeito pelos seus pastores, e acha que tudo está certo. É como que dizendo: vai, boi. Como nunca antes, temos visto pessoas casadas se envolvendo imoralmente com outras pessoas, principalmente através das redes sociais de comunicação, que é uma coisa boa, mas virou uma praga infernal para acabar com muitos casamentos. É como usar, dizendo: vai, boi. Temos contemplado pessoas que eram crentes, mas hoje estão avessas à igreja, não querem nenhum compromisso com a igreja, não querem nenhum compromisso com a obra do Senhor, estão indo, achando que vai dar tudo certo, não vai. Tem pessoas que não entram e não deixam outro entrar. Quantas pessoas ocupando, quem sabe até os púlpitos da igreja, mas sem nenhum temor, sem nenhum tremor diante de Deus, se acostumaram com o sagrado. Quantas irreverências, quantas imprudências praticadas no meio da igreja, e as pessoas achando que tudo é normal. É como que dizendo: vai, boi. Quantas pessoas que abrem sua boca somente para murmurar, murmuram de tudo, murmuro da igreja, murmuro do pastor, murmuro dos cultos, murmuro da liderança, murmuro do ministério. É como que dizendo: vai, boi. Mas a eira de Nacon está chegando. Uzá dizia, todo eufórico, todo empolgado, vendo milhares e milhares de pessoas acompanhando a arca, e ele guiando os bois. Ele dizia: vai, boi, nós precisamos chegar em Jerusalém. Mas como que ninguém parou aquela carroça, como ninguém parou aqueles bois, Deus interviu. Deus fez um daqueles bois tropeçar, e a arca estava caindo. Uzá tentou segurar a arca, mas aquela arca representava a presença de Deus, e ninguém pode segurar Deus. Ele tentou. Se a arca representava Deus, a presença de Deus, ele tentou segurar Deus. Quem é o homem para segurar Deus? Qualquer que tentar segurar, ou segurar o agir de Deus, vai sofrer consequências terríveis, assim como aconteceu com Uzá, que foi fulminado. Eu quero dizer a todos que estão a me ouvir, em nome de Jesus, pare com essa caminhada dessa maneira. Caso contrário, a tragédia de Nacon está com os dias contados para acontecer na tua vida. Pelo amor da tua vida, não dê mais nenhum passo de maneira irreverente, porque dessa maneira você não vai chegar na Jerusalém celestial. Uzá tinha que parar aqueles bois, Davi tinha que parar aqueles bois, Aiô tinha que parar aqueles bois.
Os levitas tinham que parar aqueles bois. Os sacerdotes tinham que parar aqueles bois. Israel tinha que parar aqueles bois. Mas como eles não fizeram, Deus entrou em cena. Deus está entrando em cena na vida de muita gente. Como ninguém fez parar aqueles bois, como ninguém parou aquela carroça, como ninguém fez parar, eles não se importaram de desrespeitar o sagrado. Então Deus entrou em cena e fez aqueles bois pararem. Um boi daquele tropeçou, porque se aquela jornada continuasse, haveria uma grande mortandade em Israel. Milhares de pessoas iriam morrer. Mas Deus, na ilha de Nacon, fez aquele carro parar. Nesta noite, o Espírito Santo está bradando nos teus ouvidos: pare este carro, pare estes bois, pare com essa jornada irreverente. Pare de brincar com o sagrado. Pare de viver de qualquer maneira. Pelo amor da tua alma, pelo amor da tua vida, pare, pare, pare. Caso contrário, a tragédia vai ser algo fatal na tua vida, na tua caminhada, na tua jornada. E a tristeza vai cair sobre todos. Uzá, junto àquele carro de boi, jamais chegou em Jerusalém, porque ele se acostumou com o sagrado. Ele não se deu conta do que significava aquela arca. Ele foi crescendo vendo a arca. Ele foi crescendo, quem sabe, se encostando na arca. Ele foi crescendo vendo aquela arca e foi se acostumando, se acostumando. Para ele era uma arca normal, uma arca normal. Mas Deus disse que ali, aquela arca, ninguém podia tocar a não ser os levitas. Não podia nem olhar para dentro da arca. Meu irmão, cuidado com o sagrado. Meus companheiros de ministério, vamos cuidar com o sagrado. Não vamos se acostumar com o sagrado. Precisamos dobrar nossos joelhos e chorar com temor e tremor diante de Deus. Cantores que são uma bênção, é tão bom. E a igreja é tão edificada quando vocês cantam. Mas não brinque com o sagrado. Não brinque com o sagrado. Porque há muitos cantores brincando com o sagrado, fazendo do púlpito como se fosse show. Não brinque com o sagrado. Porque quem brinca com o sagrado vai se encontrar com o sagrado.
Jamais você chegará na Jerusalém celestial andando irreverentemente. A presença de Deus não pode ser manifestada onde o pecado tem livre ação. Se você deseja a presença de Deus de maneira profunda na tua vida, é preciso ter coragem para romper com tudo aquilo que te afasta de Deus. Pelo amor da tua alma, pelo amor da tua vida, eu quero frisar mais uma vez: pare com esta caminhada, antes que a tragédia que aconteceu na eira de Nacon venha acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família e nos teus negócios. Não existe, irmãos, nada mais sério e trágico do que o crente ser irreverente, do que o crente brincar com as coisas sagradas e se acostumar com o sagrado. Chega de aparência, chega de religiosidade, chega de achar que o importante para Deus são as boas intenções. Uzá tinha boas intenções, mas foi fulminado. O inferno está cheio de boas intenções. Vamos buscar a presença de Deus corretamente. Agora, meu querido irmão, não faça como Israel, que deixou a presença de Deus sair de suas terras. Você não pode viver nesse mundo sem a presença de Deus. É uma tragédia. Eu não quero dar nenhum passo sem a presença do Espírito Santo. Foi isso que Moisés falou. Deus disse: Moisés, eu vou mandar anjo para ir na frente, desbaratando os inimigos, aniquilando os exércitos, e o anjo vai na tua frente. Moisés disse: Senhor, eu não aceito anjo. Em outras palavras, eu não aceito querubim, serafim. Olha, faz-me saber quem é que vai, porque se não for a tua presença, eu não dou nem um passo. É a presença manifesta de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus em nossas vidas que faz a diferença. Foi isso que o rei Davi falou certa feita. Certa feita, em outras palavras, Davi falou: tu podes retirar de mim o reino, tu podes retirar de mim a coroa, tu podes retirar de mim a riqueza, tu podes tirar de mim tudo, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não entendo como Israel ficou tanto tempo sem a arca no devido lugar. Eu não entendo como o rei Saul, 40 anos reinando, não sentiu necessidade de buscar a arca. Mas Davi sentiu a necessidade. Embora a primeira vez que foi buscar de maneira errada e Deus repreendeu. Mas depois ele buscou a arca. Ele sabia o que representava a arca. Irmãos, você pode ter prosperidade,
Você pode ter influência na sociedade, você pode ter muito dinheiro e muitas coisas mais, porém não pode faltar a presença do querido Espírito Santo na tua vida. A igreja não é igreja sem a ação do Espírito Santo. O que precisamos mais do que água para matar a nossa sede, mais do que pão para matar a nossa fome, é da presença de Deus, é da presença do Espírito Santo. Quando a presença do Espírito Santo, a presença de Deus é manifesta, os corações se dobram, as orações são fervorosas, e a adoração se torna profunda e chega aos céus. Não permita que nada venha impedir você de sentir a presença de Deus na tua vida. Acima de qualquer coisa, lute para que a presença de Deus seja real na tua vida. Você não pode sair desse congresso missionário da mesma maneira que chegou. Você não pode sair sem que aconteça algo diferente na tua vida. Você precisa sair daqui tendo uma nova experiência com o Espírito de Deus na tua vida. Só não tente fazer como Uzá, achando que poderia segurar Deus. Quem se atravessar irreverentemente na presença de Deus será fulminado. Mas quem chegar humildemente, dizendo: eu não posso ficar sem a tua presença, eu não posso ficar sem a tua presença, você vai ter uma porção tremenda da graça de Deus sendo derramada na tua vida. Eu termino dizendo que se até agora você estava levando a vida de qualquer maneira, pelo amor da tua alma, pare. Não precisa acontecer na tua vida o que aconteceu na eira de Nacon. Na eira de Nacon, Uzá foi fulminado. Você não precisa ser fulminado. Você precisa é da graça de Deus sendo derramada na tua vida. Mas para isso, você tem que romper com essa caminhada de qualquer jeito. Uzá foi levando aquela arca de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, é com pureza de alma, é com coração quebrantado, é com humildade, que você vai ser cheio da graça do Espírito Santo. Deus é o maior interessado em abençoar você, mas não de qualquer maneira, porque as pessoas querem a bênção de Deus, pastor Cizeiro, de qualquer jeito. É igual Jacó. Jacó agarrou o anjo e disse: eu não te largo e não te deixo, quero a tua bênção. Calma, você quer minha bênção? Mas primeiro eu quero tocar em você, mudar você. Depois que tocou nele, deixou marca, é que ele foi abençoado ali.
Você quer a bênção de Deus? Deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus tocar na tua vida. Davi, que ficou apavorado, com medo. No começo ele ficou até revoltado, porque Deus abriu ruptura na nação de Israel, matando Uzá. Ele estava lá na sua cidade, e ele soube: olha, você mandou a arca para casa de alguém aí? E a casa de Obed foi abençoada. Deus prosperou agora onde estava a arca, na casa de Obed. Ele disse: opa, então nós temos que buscar a arca da maneira correta. Eles foram de maneira correta, irmãos, e trouxeram a arca. Trouxeram a arca. Agora não mais na carroça, não mais puxada por bois, agora nos ombros dos levitas. Davam 6 passos, sacrificavam, glorificavam. A glória de Deus tomou conta da nação de Israel. Deus tem interesse em abençoar o seu povo. Deus quer abençoar você, meu querido. Faça as coisas da maneira correta, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Coloque-se em pé nesse momento. Quem está sentado, coloque-se em pé. Não permita que a presença de Deus saia da sua vida. Não se acostume com o sagrado. Não se acostume com o sagrado. Pregadores, pastores, cantores, quando você chegar no púlpito, aqui ou na tua igreja, ou em qualquer igreja, que não der um arrepio, que você não sentir um temor, alguma coisa está errada. Você está acostumado com o sagrado. Ah, pastor, faz 30, 40 anos que eu pastoreio. São poucas ovelhas. Não importa o número, se não der uma preocupação na tua alma, é porque você está acostumado com o sagrado. Outro sim. Se nós obreiros não tiver em nosso coração paixão pelas almas, paixão por obra missionária, é porque estamos acostumados com o sagrado. Se nós não chorarmos pelos perdidos da terra, é porque estamos acostumados com o sagrado. E quem sabe daqui a pouco Deus vai nos rejeitar. Deus vai rejeitar quem está acostumado com o sagrado. Porque com o sagrado tem que ter reverência, tem que ter temor, tem que ter tremor, tem que ter humildade, tem que ter pureza. Sinta a presença do sagrado na tua vida. Sinta a presença do sagrado na tua vida. Quem sabe, você até então era uma pessoa
que estava levando a vida de fé de qualquer maneira. Era como usar dizendo: vai, boi. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele não deixou você chegar na eira de Nacon. Ele trouxe você nessa noite para ouvir essa mensagem. Porque Deus não quer fulminar você, Ele quer salvar você, Ele quer abençoar você. Mas você precisa se humilhar diante de Deus. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque de ser crente. Não se acostume de vir à igreja. Ah, pastor, eu já sei o que vai acontecer na igreja. Vamos cantar 3 hinos da harpa, vamos fazer a leitura, vamos fazer aquilo. Não se acostume com o sagrado. E até nós, obreiros, precisamos nos cuidar para não sermos repetitivos e fazer as coisas mecânicas para Deus. O Espírito Santo tem que ter liberdade nas nossas reuniões. O sagrado está aqui. O sagrado é o dono dessa obra. O sagrado, Deus quer mudar você. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Não tem como. Eu pedi para você vir aqui à frente, mas Deus falou contigo. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Deus quer abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Não vai ter eira de Nacon na tua vida. Você não precisa chegar até lá, porque antes você aceitou Deus agir na tua vida. Não tem nada de boindo. É na presença de Deus, é nos ombros, é no coração, é na vida. Vamos orar. Evangelista Jaime, chega aqui para orar. Aleluia. Aleluia. Levante a tua mão. Levante a tua mão aos céus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, depois de ouvirmos a tua palavra, Senhor, de sermos ministrados por ti, ó Deus, nós queremos te louvar porque tu és um Deus que fala. Tu és o Deus sagrado. Tu és o Senhor da obra. Tu és o Senhor da igreja. Tu és o Senhor que ministra a igreja. Tu és o Deus que tem prazer em manifestar a tua glória no meio do teu povo. Mas a nossa oração, Senhor, é que o Senhor venha manifestar a tua glória, venha manifestar o teu poder, não para trazer a morte, mas para trazer a vida, para trazer a cura, para trazer a restauração, para trazer a renovação. Aleluia! Oh meu Deus, neste momento, Pai, há pessoas fazendo a reflexão da sua caminhada contigo. Nesse momento, ó Deus, depois de ouvir essa palavra, a pessoa examinando a si mesmo, e mediante este coração agora, Senhor, vai dando uma nova oportunidade,
vai fazendo ela, Senhor, vir a sentir o que há muito tempo não está sentindo, porque estava acostumada com o sagrado. Mas que ela venha, Senhor, agora a sentir a tua presença, que o Senhor venha tocar nesta vida com poder e glória, e ela saia restaurada, renovada daqui, entendendo que tu és o Senhor que manifesta a tua glória, em nome de Jesus. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Seja curado, seja restaurado, seja renovado pelo poder da operação do Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.